Hoje a TV Evangelizar te convida a conhecer e celebrar os 100 anos da Arquidiocese de Curitiba. Nós vamos passar por esta rica história, ir ao passado, entender quem foram as pessoas que construíram essa história, quem hoje está, de fato, organizando todos esses pilares que fazem parte dessa história de toda Curitiba. Desde os primeiros dias da história da nossa cidade de Curitiba, junto com aqueles primeiros portugueses, veio também a imagem de Nossa Senhora da Luz. Esta religiosidade faz parte dos primeiros dias da nossa cidade e desde que se tornou diocese e depois arquidiocese. Então, quando se quer falar dos valores da Arquidiocese de Curitiba, são os valores de Curitiba, do Paraná. Aqui presente, o Paraná inteiro está aqui em Curitiba, sob muitas expressões e formas. Aqui nós temos uma rica história, porque muitas famílias religiosas se instauraram no solo de Curitiba e nos legaram personalidades, instituições e, ao mesmo tempo, uma riqueza cultural que eles eram portadores e que deram ao povo do Paraná. Dessa forma, contar a história da Arquidiocese de Curitiba é como entrar nesse universo, nesse mar de informações culturais, religiosas, espirituais, que sustentaram o povo e que, ao mesmo tempo, hoje são estão marcadas na nossa cidade. Quando se cria uma arquidiocese, também ali não existe só igreja, existe escola, existe hospital, existe um trabalho de saúde, educação, cultura, que estão sempre ligadas à religião. Quando Curitiba recebeu o seu primeiro arcebispo, que foi Dom João Francisco Braga, ele levou ao Paraná inúmeras congregações religiosas que se dedicaram à cultura, à evangelização e não apenas ao trabalho espiritual, pastoral, religioso, mas a uma gama variada de trabalhos que ajudaram no crescimento e no fortalecimento da sociedade. Todos os esforços, de bispos, os primeiros arcebispos de Curitiba, em torno do pensamento educativo, não foram em vão. Foram justamente visionários, porque plantaram pouco a pouco no solo do que hoje é esta rica arquidiocese, sementes que nós podemos olhar, nos orgulhar e, ao mesmo tempo, perceber que estas instituições eram religiosas, espirituais, mas se inseriram de tal modo politicamente, socialmente, que puderam ser fermento para as comunidades todas, para a vida social. E eu acho que é muito importante essa presença da igreja na vida pública. E é isso que foi realizado. A história da Arquidiocese de Curitiba também estão presentes aqui, nesse espaço. A chancelaria é o espaço onde se guardam os livros de batismos, os registros de batismos, das crismas, dos matrimônios da Arquidiocese de Curitiba. Um dos principais documentos que nós guardamos aqui na chancelaria é a bula de elevação da Diocese de Curitiba para a Arquidiocese de Curitiba. E esse documento é um documento artesanal, tudo confeccionado à mão, todo ele em latim, que é a língua oficial da igreja, e aqui diz, apresenta o servo episcopo, servo de Deus, o Papa. Na época era o Papa Pio XI, e esse documento aqui, então, faz com que a Diocese de Curitiba passe para a Arquidiocese de Curitiba em 1926. Temos aqui, lembrando, o Papa Pio XI e no outro lado os dois grandes apóstolos, as duas grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo.
Então é um documento realmente valiosíssimo para a Arquidiocese de Curitiba. Aqui começa a história da Arquidiocese. Ela já era diocese desde 1892. Aqui eu tenho a planta do Palácio Episcopal, que foi adquirido o terreno pelo arcebispo da época em 1931, Dom João Francisco Braga, primeiro arcebispo inclusive, onde se construiu esse belíssimo prédio que é histórico, é tombado e que funciona exatamente a Cúria Metropolitana e agora a Chancelaria, o Tribunal Eclesiástico de Curitiba, toda a administração da Arquidiocese de Curitiba. A sede da Igreja de Curitiba está nesse Palácio Episcopal. Ao lado desse palácio, hoje nós temos também o Centro Pastoral, que foi adquirido o terreno depois, foi após o ano 2000, e que funciona todas as atividades, as comissões pastorais estão situadas no prédio ao lado do Palácio Episcopal. Naquela época, a arquidiocese tinha 2 dioceses sufragâneas, Ponta Grossa e Jacarezinho, uma prelazia afastada em Foz do Iguaçu e apenas 29 paróquias, sendo que 12 eram na diocese de Jacarezinho, outras tantas eram na diocese de Curitiba e de Ponta Grossa, e uma só lá em Foz do Iguaçu. Vocês imaginem o trabalho desses padres e desses bispos e também desse novo arcebispo de Curitiba que tomou posse, Dom João Francisco Braga, em se tornar arcebispo de um território tão vasto. É importante sublinhar algo que Dom Pedro Fedalto, no seu livro, que constituiu uma história das dioceses, dos bispos, uma história religiosa, política, social, Dom Pedro recolhe algumas memórias do primeiro arcebispo de Curitiba, que é Dom João Francisco Braga. A primeira preocupação dele era com a educação da juventude, portanto, escolas, possibilidades de incentivo à formação da universidade, de trazer as congregações com especial devoção a Maria, realizar obras sociais. Então, a dedicação do primeiro bispo a incentivo de obras sociais ligadas aos pobres, a ajuda aos pobres, o lar dos meninos de São Luís, as congregações religiosas, as diversas igrejas que foram levantadas no período deste episcopado, desse arcebispado, que foram igrejas interessantes, que a gente pode recordar aqui, Senhor Bom Jesus, que é dos franciscanos, Senhor Bom Jesus do Cabral, dos padres passionistas, Senhor Bom Jesus do Portão, dos josefinos, o Coração de Maria, onde estamos, dos claretianos, Nossa Senhora das Mercês, dos capuchinhos, Santo Estanislau, dos verbitas. Esse mesmo bispo também foi responsável pela construção da matriz de São José dos Pinhais, da matriz do Bom Jesus de Palmas, da matriz do Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória, da matriz de Nossa Senhora da Piedade de Campo Largo, da matriz de Jacarezinho, da matriz do Bom Jesus de Piraquara, da matriz do Senhor Bom Jesus de Siqueira Campos, da Igreja Matriz de Ribeirão Claro, das 2 igrejas da cidade polonesa de Cruz Machado, da primeira igreja de Marmeleiro, da primeira igreja de Ivaí, da primeira igreja de Irati, da primeira igreja de Campo Magro, da primeira igreja
de areia branca dos Assis e de inúmeras capelas semeadas por todo o Paraná. Nós temos uma gratidão, algo que importantíssimo de dizer a todos, né, que ao conhecer a história da Arquidiocese possam saber também da generosidade com que foram tratados os primeiros missionários convidados pelos bispos. Evidentemente, o terreno em que nós estamos, o terreno em que se construiu a primeira casa, a igreja, o colégio, foram concedidos eternamente, como usufruto eterno para os missionários claretianos, concedidos pela Cúria Episcopal, que nos legou este terreno, este lugar onde estamos. Então nós temos a constituição da primeira comunidade claretiana, entre 1905 até 1917, e a construção e o projeto do Templo do Imaculado Coração de Maria. E esse projeto da igreja vai ser um projeto muito importante, porque vai ser uma das primeiras igrejas aqui nessa parte, né? Temos ali a igreja dos franciscanos, do Bom Jesus, temos a igreja aqui do Santuário do Coração de Maria, que vão dando ares de uma cidade, né, urbanizada, e ao mesmo tempo em torno da igreja, certamente as pessoas, os fiéis. E importante dizer que depois deste fato nós vamos ter a constituição não mais dos missionários itinerantes, fundando paróquias, fundando comunidades pelo interior do estado ou mesmo em Curitiba. Nós vamos ter um outro tipo de atuação exigido, assim, pedido pelo bispo de Curitiba, que agora vai ser Dom João Braga, né, o primeiro arcebispo de Curitiba, que vai ser muito importante porque ele vai incentivar a presença de colégios e instituições educativas. E nós vamos entrar aqui na história de Curitiba, da Arquidiocese de Curitiba, justamente porque vai se formar o primeiro postulantado de jovens seminaristas, um seminário de seminaristas menores que faziam o ensino fundamental e médio aqui, justamente no ano de 1926. Então é muito importante isso, ligar um postulantado de seminário menor com essa presença e esse incentivo do bispo de Curitiba. Posteriormente, esse seminário de 26, que era um seminário menor, vai se transformar depois, em 1934, no seminário maior dos missionários claretianos, e que vai se formar aqui teologia, filosofia e teologia. Posteriormente, esse mesmo seminário maior, né, vai se transformar no Studium Teológico em 1962. De 62 até o momento, todos os que são sacerdotes da Arquidiocese de Curitiba, por exemplo, passaram por aqui. Inclusive, o atual arcebispo de Curitiba, Dom Antônio Peruso, que se formou nesta instituição. 14 de março de 1959. Se reúnem, né, para a fundação da então Universidade Católica do Paraná. Primeiro se chamou Universidade Católica, depois, mais tarde, em 1985, é que a Universidade Católica recebe o título de Pontifícia, né, que passa a se chamar, então, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Isso aconteceu em outubro de 1985 e a fundação em março, 14 de março de 1959. É interessante que eu estou aqui com o texto da ata, né, desse momento histórico da fundação da Universidade Católica, e que eu leio um pequeno trecho para a gente entender o que significou
esse ato de igreja, né? Essa decisão da igreja, da Arquidiocese de Curitiba, de formar, a partir de faculdades e institutos religiosos, a Universidade Católica. Diz assim, parte desta ata: o Conselho Diretor, composto da diretoria da sociedade, dos membros constituídos pelos bispos da província e pelos diretores e representantes legais das faculdades e institutos superiores presentes para promover a fundação da Universidade Católica do Paraná. Foi unânime a manifestação dos presentes ao congratular-se com o excelentíssimo senhor presidente da Sociedade Paranaense de Cultura pelo êxito das sucessivas realizações que agora culminavam com a fundação da Universidade Católica do Paraná. A Universidade Católica do Paraná já não era mais só veemente desejo da Igreja, manifestado no cano 1380 do Código do Direito Canônico. Era a aspiração de todo o Paraná. E assim segue, no final, a ata é assinada, vale a pena citar, né, quem assina essa ata: Dom Manuel da Silveira de Ubu, nosso arcebispo de então, de 1959, Dom Jerônimo Mazarotto assina como secretário, que depois vem a assumir a universidade como reitor nos primeiros anos, desde 1959 até 1973, até dezembro de 73, e também assina aqui Dom Vicente, da Sociedade Paranaense de Cultura. Então, esse é um ato histórico, né? Curitiba, uma cidade marcada pela presença da Igreja, marcada por essa atenção muito forte, né, e muito intensa da Igreja. Curitiba é reconhecidamente uma cidade católica, né, que dá esse passo, né? A sociedade está crescendo, né? As universidades, a Universidade Federal do Paraná tinha sido também retomada como universidade um pouco antes dessa data. Então, a Igreja vem e dá uma resposta de evangelização a partir da fundação de uma universidade. Isso é muito bonito perceber, né? É muito interessante. A Igreja atenta, né, aquilo que nos diz o Evangelho, atenta aos sinais dos tempos, atenta a esse compromisso missionário, né, de, a partir da educação superior, e uma educação superior marcada pela identidade católica, né, vem e funda em 14 de março de 1959 a, né, hoje PUC Paraná, naquele momento Universidade Católica. Quando completamos 60 anos de universidade, a gente, para honrar essa história, para deixar marcado esse tempo, nós colocamos aqui no campus de Curitiba uma praça, lembrando os 60 anos da fundação da universidade, a Praça Dom Manuel da Silveira de Ubu, que está aqui no nosso pátio, está aqui, né, no nosso campus, uma praça muito bonita que os alunos passam, a entrada da universidade, ali está o busto, né, de Dom Manuel, lembrando, marcando, fazendo memória, né, a essa história tão linda, tão bonita e tão marcante da nossa universidade. A nossa universidade, como católica, pontifícia, hoje, ela mantém esse vínculo muito estreito com a Igreja, né? Uma fundação da Igreja. A universidade é uma das expressões de evangelização da nossa igreja local, da nossa Arquidiocese de Curitiba. Então é muito importante que a gente mantenha esse vínculo, essa parceria, esse constante diálogo com a igreja local e com o bispo, que é o grão-chanceler da universidade. É o bispo, no nosso caso, o arcebispo, que, por exemplo, envia para Roma o nome apontado do reitor. O nome do reitor de uma universidade pontifícia é aprovado pelo bispo local, no nosso caso o arcebispo Dom Peruso, e é encaminhado para o dicastério de Cultura e Educação, que lá é chancelado. A gente recebe uma carta, né, um documento do dicastério aprovando o nome do reitor. Então esse é um vínculo que se mantém, né, da universidade com a igreja a partir de um vínculo muito próximo, de um diálogo muito intenso, de uma parceria com a igreja na pessoa do grão-chanceler, que hoje é o nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso.
Aqui nós temos um livro histórico fazendo memória do primeiro Congresso Eucarístico Provincial do Paraná, em virtude do primeiro centenário do Estado do Paraná, de 1853 a 1953. Então foi um documento muito histórico, de novembro de 1953. O arcebispo, em 1953, era Dom Manuel da Silveira Delbu, que conduzia a Arquidiocese de Curitiba. Fez parte, né, dessa história e fez parte também desse congresso eucarístico aqui na Arquidiocese de Curitiba. Em 1960, aconteceu um grande evento religioso em Curitiba e na Arquidiocese de Curitiba. Foi o Congresso Eucarístico Nacional, que reuniu aproximadamente 50 mil pessoas. O Congresso Eucarístico é uma grande manifestação de fé do povo de Deus, da comunidade católica. Tem a Eucaristia como o centro e a fonte e o ápice da vida da Igreja. Então foi um momento belíssimo da Arquidiocese e que fez com que a Arquidiocese caminhasse cada vez mais com a sua força como um povo realmente que manifestava e continua manifestando hoje também a sua fé em Jesus Cristo eucarístico. Imaginem, há 66 anos atrás, uma cidade, uma capital, reúne 50 mil pessoas de tantos lugares, de tantas cidades, tantas capitais do Brasil. Então foi um momento histórico. Tantos voluntários que trabalharam nesse congresso, tantos padres que vieram para celebrar de todo o Brasil, tantos bispos também que vieram para celebrar a Eucaristia em Curitiba. Então foi um marco realmente para a cidade, para o Estado e para o Brasil. Aproximadamente em 1987, 88, começou a se refletir acerca da importância de um sínodo na Arquidiocese de Curitiba. O sínodo é aquele momento especial onde a Igreja desperta para que possa fazer uma caminhada sempre em comunhão, escutando, ouvindo a todos os membros da Igreja, padres, bispos, fiéis leigos, religiosos, religiosas. E em 87, 88, iniciou esse processo do sínodo da Arquidiocese, que culminaria em 1992 para celebrar o centenário da Diocese de Curitiba. Então, nesses anos de 1988 até 1992, a Igreja celebrou o sínodo. Foi um momento forte de escuta, de reflexão, de participação, de criação também de pastorais, de movimentos na Arquidiocese, impulsionando a ação evangelizadora, a ação pastoral e evangelizadora da Arquidiocese de Curitiba. Naquele tempo, Dom Pedro, arcebispo de Curitiba, tinha também como bispos auxiliares Dom Moacir José Witt, que teve uma participação muito ativa também na organização do sínodo, e o bispo auxiliar Dom Ladislau Biernaz, que eram 3 bispos, o arcebispo, mais 2 auxiliares, que juntamente com todos os padres e toda a comunidade arquidiocesana fizeram acontecer o grande sínodo da Arquidiocese de Curitiba. Em 1975, já com Dom Pedro Fedalto, arcebispo de Curitiba, aconteceu na Arquidiocese as Santas Missões Populares. Com a colaboração dos missionários redentoristas, a Arquidiocese foi um espaço de evangelização, de missão, nas paróquias, com celebrações, com visitas missionárias. Foi um momento forte de evangelização na nossa igreja particular de Curitiba. As missões populares, elas tinham o principal objetivo de fazer com que os cristãos fossem ao encontro das pessoas, sem discriminação, sem querer fazer proselitismo, sem querer converter ninguém,
mas simplesmente fosse às casas, aos colégios, aos hospitais, para partilhar a alegria de ser cristão. E o ano 2000 foi um ano que marcou muito o vigor pastoral das igrejas no Brasil. Tivemos um tríduo anual com preparação para chegar ao ano 2000. E aqui na Arquidiocese, é bom que se registre as Santas Missões Populares. Ela formou e enviou mais de 50 mil missionários. Eu tive o privilégio, na época, de atuar em todas essas etapas de formação, de envio, e foi muito emocionante quando lá no Expo Trade, numa celebração da missa presidida pelo então arcebispo Dom Pedro Fedalto, foi feito o envio desses 50 mil missionários. Então, esses missionários, missionárias, eram leigas e leigos. Eles foram recebendo formação, que na Arquidiocese nós fomos organizando, sob a coordenação da então irmã Araceli Glória Xavier da Rosa, que por sua vez estava em perfeita sintonia com as demais irmãs da época, que contribuíram muitíssimo, a irmã Ivone, da Ação Missionária, a irmã Alaide, da Ação Social, a irmã Custódia, da Liturgia, a irmã Guinalda também, que por sua vez estavam também em muita sintonia com Dom Pedro Fedalto, que era o arcebispo, Dom Moacir Josevich, Dom Ladislau Biernacki e Dom Sérgio Braschi. Foi um movimento maravilhoso no qual se pensou nessa passagem com muita dignidade, porque se criou um fermento, é como se fosse um fermento na massa. Eu tenho alguns anos assim na igreja e não me recordo de ter vivido um momento tão bonito, tão encantador, enquanto igreja diocesana. A arquidiocese, ali pela data nos anos 80, anos 90, ela garantia a formação das lideranças com o chamado Instituto de Cultura Eclesial, conhecido como ICE. Ele funcionava geralmente aos domingos, teve várias sedes, mas uma das sedes que ficou mais marcada foi aquele seminário carlista ali da Avenida Salgado Filho. E o ICE marcou história porque você, para ser catequista, ministro da Eucaristia, tinha que passar por ali. Então, vários padres da arquidiocese davam aulas no ICE, religiosas, leigas e leigos, alguns. Passando o ano 2000, a arquidiocese sentiu a necessidade de ampliar um pouco o ICE. E surgiu o Instituto Arquidiocesano de Formação na Fé. Por quê? Porque a PUC também dava cursos nas paróquias. Então, ali pelo ano 2000, ou na primeira década desse nosso século, surgiu a necessidade de criar passar o ICE para Instituto Arquidiocesano de Formação na Fé. Por quê? Haviam outras iniciativas de formação. Por exemplo, a PUC já fazia formação sobre Cristologia, sobre Eclesiologia, sobre Bíblia, também nas comunidades. Outras congregações também já vinham fazendo. E o que acontecia? Muitas vezes era o mesmo curso que era ofertado de forma repetida. Então se pensou, poxa, é necessário criar cursos organizados, que sejam progressivos, que sejam mais permanentes. Então a Arquidiocese criou esse Instituto Arquidiocesano de Formação na Fé, que existe até hoje. Garante a formação na área de liturgia, na área de catequese, na área de Bíblia, na área de teologia, na área de capelania e tantas outras áreas. Hoje ele acontece aqui na universidade, na PUC, aos domingos, mas também tem a modalidade nas comunidades setoriais. O objetivo dele é, de fato,
abranger toda a Arquidiocese de Curitiba, formando as lideranças. Essas lideranças, elas vão, de alguma forma, repassar essa formação nas suas bases. Que tipo de formação? Uma formação básica, de nivelamento, que garanta a eclesialidade, ou seja, o vínculo na comunidade. Atualmente, o IAF está sob a coordenação da Coordenação de Evangelização da Arquidiocese de Curitiba, mas conta com uma parceria muito forte, muito estreita com a PUC do Paraná. O IAF acontece uma vez por mês aqui na nossa universidade. Então a gente disponibiliza o espaço, mais ou menos 500 a 600 lideranças da Arquidiocese vêm para a universidade para um domingo inteiro de formação, de encontro, de celebração, né? E acontece aqui na universidade. E além do espaço, também professores do curso de teologia participam como formadores dessas lideranças para a Arquidiocese. Eu acho que essa formação para as lideranças da Arquidiocese é fundamental, porque nós precisamos de um cristianismo que responda às perguntas do mundo de hoje e não dos séculos passados, né? Então, se nós vemos o zelo que a Arquidiocese tem pelo IAF, a gente só pode concluir que a principal preocupação do arcebispo, dos coordenadores de pastoral, é de fato oferecer ao laicato um trabalho muito sério, uma formação sólida. O número de irmãs sempre foi mais numeroso do que o número de padres. E muitas irmãs acabam ficando anônimas. Eu me recordo quando eu era seminarista, eram muito influentes algumas irmãs, né? Por exemplo, a irmã Custódia Cardoso, das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que cuidava da liturgia do canto pastoral. Também a irmã Ivone Camerini, que trabalhou com a ação missionária por muito tempo, das Irmãs da Caridade. A irmã Araceli, que ficou muito famosa na catequese. Também podemos citar a irmã Alaide, que trabalhou com a ação social por muito tempo. Figuras como a Madre Fabiola, que era uma autoridade entre as irmãs na província, as Irmãs da Sagrada Família. A Madre Fabiola foi madre geral, mas também sempre teve uma grande influência nas escolas e na vida religiosa. Me lembro bem também a influência da irmã Elvira Nickele. Temos aí das Irmãs Apóstolas muito conhecida a irmã Anete com seu trabalho social na Vila Sabará, e inúmeras outras religiosas, como as Irmãs da Copiosa Redenção no Tribunal Eclesiástico, a irmã Kátia, que dirigiu por muito tempo a Casa de Retiros do Moçunguê. E na história tivemos outras irmãs, como a irmã Teresia, que ajudou na administração da Cúria, e muitas ficaram realmente na história, como das irmãs ucranianas, a Madre Anatólia, que está para ser canonizada, e as irmãs passionistas também, que tiveram um grande papel na evangelização. Por isso, se nós formos citar todas as congregações, falta espaço. Eu citei apenas algumas irmãs que sempre estiveram mais ali na época em que eu era seminarista, padre jovem, na Cúria. Mas nós temos muita gratidão às irmãs. E na formação do clero, em especial, as irmãs franciscanas da Sagrada Família, que trabalharam nos nossos seminários. Dom Pedro Fedal sempre me convidava para ir trabalhar na ação social da Arquidiocese. Aí eu comecei então a fazer o desmembramento, trabalhar com a irmã Araceli, né? Aí eu montei o programa, né, do atendimento. E aí chamamos os diáconos, que eles são os promotores da caridade, além da evangelização, né? E os diáconos também deram, assim, uma boa ajuda. E eu lembro, assim, que nós fizemos um programa com as pessoas de rua, que naquele tempo a prefeitura não tinha muito trabalho com as pessoas de rua,
né? E aí a gente saía levando sopa para o pessoal de rua, íamos nos hospitais, fazíamos sopa e levávamos para as pessoas que ficavam lá nos hospitais. E enfim, a gente com os diáconos fizemos muito esse trabalho. E aí as paróquias também começaram a pedir para a gente. Mas e nós, como é que fica nas paróquias? E era 160 paróquias. Aí começamos a trabalhar por região, né? Por setor, melhor dizendo. Aí foi assim que eu montei o programa das pessoas que trabalham na paróquia, se reunir cada 2, 3 meses numa paróquia ou num salão e começar a trabalhar um novo jeito de trabalhar a caridade. Eu sei que veio essa demanda assim, vocês precisam fazer alguma coisa com os catadores de papel. Aí eu reuni os catadores de papel daquela paróquia e conversei com eles assim, o que eles queriam. Arrumamos um depósito, eles vinham com o papel naquele depósito, tinha uma pessoa que ficou responsável. E aí eu fui na paróquia, no dia de missa, nas missas, e pedi para o pessoal da comunidade que era para deixar o lixo separado. Naquele tempo nem se falava de lixo separado, mas eu pedi. Você põe na sacolinha, lá no seu portão, né, o que é isso, o que é aquilo, que o catador vai passar. Nós vamos fazer um trabalho assim. Nossa, foi muito bom, a comunidade respondeu já, e o barracão ficou pequeno, aí tivemos que fazer um barracão maior, e aí então, aquela pessoa, né, que recebia, ensacava, vendia, e aí trazia o dinheiro para os catadores. Aí um dia eu fui lá, quando eles estavam recebendo, cada um o seu, né, recebendo e tal. Aí uma senhora, eu disse, então agora melhorou para vocês? Uma senhora bem debilitada. Tá muito bom, irmã. Depois que eu comecei a catar papel, não passei mais fome. Então essa era a verdadeira ação social que a gente queria fazer, né? Que a pessoa por si mesma pudesse se sustentar com seu próprio trabalho. E hoje eu sei que tem muitas cooperativas já, né? Quem sabe foi nós da igreja que começamos. Eu tenho que mencionar também o Padre Reginaldo, que foi uma das paróquias que primeiro abriu as portas para a gente entrar com um novo jeito de ação social. Ele trabalhava lá naquela paróquia de Maria Antonieta e lá nós montamos um primeiro projeto assim, de chamar as mulheres e fazer a formação. E lá na paróquia do Padre Reginaldo foi a primeira, eu lembro bem isso aí. E assim, o Padre Reginaldo foi um grande colaborador na ação social também. Essa ação evangelizadora procura promover o dinamismo pastoral em toda a nossa arquidiocese. Diocese que é formada por mais de 144 paróquias, além das capelas. Então, nós temos inserido em todas elas diversas pastorais, que são administradas, vamos assim utilizar o termo, por comissões. Então, a nossa arquidiocese, ela procura, dentro dessas 13 comissões, dinamizar todo este trabalho pastoral. Por quê? Porque quando a gente fala em pastoral, a gente fala em igreja católica. Fala em igreja católica, a pessoa pensa em distribuição de cesta básica, pensa em missa, como se nós tivéssemos apenas essas duas atividades. Mas há tantas atividades que são desenvolvidas dentro da igreja e que ficam nos bastidores ou que muitas vezes a gente não percebe, mas com certeza ela toca diretamente a cada uma dos fiéis que estão em nossa arquidiocese. É uma das melhores cartas de apresentação que a arquidiocese tem a apresentar a todos que quiserem conhecê-la. O trabalho social na sua amplitude em favor de quem mais precisa. E acordos, parcerias que temos com prefeituras, com organismos públicos, de toda ordem, de todo tipo. Podemos falar também da pastoral da criança, da pastoral da pessoa idosa.
São vários milhares de idosos que aqui em Curitiba são visitados unicamente pela pastoral da pessoa idosa. Aqui no centro, na área central da nossa cidade, tem muitos idosos que estão aí morando naqueles apartamentos antigos. Eles e a solidão estão a residir lá. A igreja chega lá e vai visitá-los. E ainda leva alguns, são pessoas treinadas pela igreja para ir visitar. Não é um serviço médico, mas tem uma força. Há até pesquisas feitas com critérios de especialidade estatística que apontam que os idosos visitados pela pastoral da pessoa idosa caem menos, são mais dóceis e receptivos aos tratamentos porque são melhor motivados, acidentes domésticos são menos numerosos, com menos quedas, há menos internações, menos órteses, menos próteses. Não fazemos publicidade disso, mas o trabalho sim o fazemos. E são leigos, quase sempre pessoas humildes, que se põem em movimento para isso. Algumas pastorais já deixaram de existir. Por quê? Porque talvez o próprio Estado já assumiu e respondeu a essas demandas e necessidades, então não é necessário mais que a igreja se preocupe. Porque muitas vezes é fato. A igreja é provocativa de pensar e de elaborar políticas públicas, porque ela inicia com os seus leigos, com as suas lideranças, com os fiéis que estão ali, percebem uma necessidade, começam a trabalhar, aquilo se torna case, se torna uma resposta àquela demanda e graças a Deus há um olhar do Estado que se preocupa e fala, opa, aqui tem algo interessante, aqui nós podemos pensar em tornar e criar políticas públicas para responder a essas demandas. Né? Então nós temos agora, nesses 3 anos que eu estou aqui, nós reestruturamos, refundamos a Pastoral do Menor, que começa a sua atuação junto aos CENSES, as casas socioeducativas de menores, acompanhar essa gurizada aí que errou estrada por um motivo ou outro. Nós temos a Pastoral Carcerária que atendia Piraquara, mas agora nós já atendemos também a Casa de Custódia, o Complexo Penal. Só nessas 2 casas nós estamos falando de aproximadamente 1.300 pessoas em situação de cárcere. Então esse acompanhamento, nós fundamos a pastoral com os neurodivergentes, estamos começando a ter algumas missas e experiências que levam em consideração a realidade dos autistas, a realidade das pessoas que têm alguma síndrome, que por exemplo, iriam lá numa missa e a criança talvez daria um grito ou sairia correndo e quem está ali às vezes não compreende e o pai e a mãe se sentem mal porque é um espaço que ainda não está realmente preparado. Então, essa pastoral com essa tarefa de ir preparando nossas comunidades para acolher, para conviver e preparar a sociedade, porque muitos desses um dia não terão os pais mais com eles. A sociedade deverá estar preparada para este convívio. No âmbito da solidariedade, aqui mesmo, onde estou dando a entrevista aqui na Cúria, todas as semanas, é grande o número de migrantes venezuelanos, haitianos, cubanos, africanos, que vêm até aqui para aquelas primeiras documentações que depois são encaminhadas para a Polícia Federal, para obterem seus vistos permanentes ou provisórios, aulas de língua portuguesa para esses migrantes, em várias paróquias, procura de emprego para esta gente. Funcionamos também como uma agência de emprego. Não saímos por aí a falar, porque nosso objetivo não é propagandear o bem que fazemos, é fazer o bem por ele mesmo. Nós temos também algumas experiências muito positivas de padarias comunitárias, que ali aquelas mães, eu falo dos neurodivergentes, que às vezes não podem ter um trabalho fixo, mas ela vai lá, faz pão, faz bolacha, vende, tem a sua rendazinha como uma alternativa para ajudar nas despesas de casa. Eu escutava agora para Páscoa de 2026, uma mãezinha falando assim, pela primeira vez eu pude,
comprar chocolates e oferecer para meus filhos. Sempre ganhou, mas a alegria dela de ter podido, com o trabalho dela ali nas padarias, ter o recurso para comprar o chocolate para o filho dela. Então, isso é dignidade, isso é promoção. Temos várias experiências de padarias, né? Temos várias experiências de economia solidária, de costura, de produção de algumas artesanatos que depois também vão ajudando. A Comissão do Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso faz um belo trabalho junto às igrejas cristãs, e nós temos diversas aqui, tanto as ortodoxas, os anglicanos, os nossos irmãos evangélicos, que sentam na mesma mesa para conversar, para dialogar sobre aquilo que os une, Jesus Cristo. E também o diálogo interreligioso, porque aqui em Curitiba nós temos budistas, nós temos islâmicos, nós temos judeus, e colocar todos eles para conversarmos e juntos promovermos a paz, que também é necessária dentro da nossa Arquidiocese de Curitiba. E, para não esquecermos, nós temos a Comissão Sociotransformadora, ou a Dimensão Sociotransformadora. Esta é a maior de todas as dimensões e comissões que nós temos aqui. Há diversas pastorais. Então, até agora eu falei de tantas outras e de repente você não se sentiu inserido, mas nós temos a pastoral afro, nós temos a pastoral das pessoas em situação de rua, nós temos a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa. São pastorais que estão inseridas dentro desta comissão. Nós temos as SEBs, né, que são as comunidades eclesiais de base, que também estão inseridas nessa comissão. Então, todo este trabalho é para fazer aquilo que o nome diz, ser sócio transformadora na vida das pessoas. Inclusive, não é uma pastoral, mas é um acompanhamento, é um grupo que é realizado às pessoas LGBT, né, que são excluídas de diversos lugares, inclusive, às vezes, dentro das igrejas, e há um grupo de apoio a estas pessoas. Isso sem falar, por exemplo, nos centros terapêuticos para acolher jovens dependentes químicos, que temos aqui, são vários na periferia da nossa cidade, mas sempre na área da arquidiocese. Chegam lá os dependentes de suas misérias e suas dependências. Não há mensalidade. E os índices de superação são equiparáveis àquelas instituições repletas de recursos e de especialistas. É um trabalho do qual poucos falam, mas são muitos jovens, quase sempre jovens. E lá está a igreja. Nós começamos dentro da Pastoral da Juventude, os missionários digitais. Nós temos jovenzinhos hoje que têm 600 mil seguidores, né, anunciando Jesus Cristo por esse caminho. E por que não falar, né, dessa obra tão curitibana que é a Evangelizar, que está aí no Brasil todo? Quantos canais de comunicação temos, né? Curitiba, temos essa bênção, são também meios de levar a palavra, porque evangelizar é preciso. E também nós temos, dentro deste trabalho dos neurodivergentes, mas já é bem antigo, desde 1978, aqui em Curitiba, o Pequeno Cotolengo, que trabalha com as pessoas vulneráveis, né, e que são neurodivergentes ou não, que têm necessidades, que são muitas vezes excluídas por suas famílias. O Complexo de Saúde nasce em 1965 com um desejo, né, através de um desejo do então arcebispo Dom Manuel Debu, que era o arcebispo da época de Curitiba. A gente faz a ata de fundação do Pequeno Cotolengo. E aí, então, nessa ata de fundação, que é o livro que eu tenho aqui na frente, na presença de Dom Manuel Debu, na presença de Dom Pedro Fedalto, em 65 ainda ele era sacerdote, não é? Mas Dom Pedro Fedalto, logo em seguida, em 68, quando a gente registra definitivo a ata, Dom Pedro também já estava aqui como o bispo auxiliar de Curitiba. E a gente vem com esse desejo da igreja cristã católica, com o desejo do nosso santo fundador de cuidar das pessoas mais carentes.
O Pequeno Cotolengo nasce do coração do nosso fundador, de São Luís Orione, para cuidar daqueles que mais necessitam. A mentalidade de fazer um trabalho bom, de acolher as pessoas abandonadas, acolher aquelas pessoas que não tinham nenhumas condições de vida, acolher aquelas pessoas que a família tinha abandonado. Então a gente tem muito orgulho de estar entre as 100 melhores instituições do Brasil. Temos orgulho de ser já uma das melhores instituições do sul do Brasil. O ano passado, passou 2025, ficamos entre a melhor instituição do estado do Paraná. E junto de tudo isso, também nós temos uma premiação que se chama JCI, é um selo ouro, e esse selo nos dá, assim, a qualidade do bom serviço prestado aqui dentro. E nos faz sermos a única instituição sem fins lucrativos de toda a América Latina a ter este selo. Estamos entre as 1000 melhores instituições de saúde do mundo que tem esse selo na questão do cuidado, não é? E isso, para nós, retorna e faz ser rosto da igreja. O Pequeno Cotolengo faz parte da igreja e que a igreja faz parte do Pequeno Cotolengo. Os hospitais católicos de identidade católica que atenderam centenas, centenas e centenas. Só na maternidade Mater Dei, em torno de 140 mil crianças, filhas de pessoas pobres, já nasceram aqui em Curitiba. E é uma maternidade dirigida pelas irmãs, as irmãs vicentinas. São elas que cuidam, mas aí está a igreja. Se quiserem falar da história da Santa Casa, em anos desde os seus princípios, a igreja estava lá na sua fundação. Isso para falar de serviços de saúde. Fora o que temos ainda hoje. O Hospital Cajuru, por exemplo, o Hospital Nossa Senhora das Graças, são de identidade católica. E a quanta gente já atenderam? Sabe, trabalhar em favor dos pobres não aparece muito. Mas constrói a história de um povo também quem fracassa. Trabalhou, lutou, suou, derramou lágrimas. Nós vivemos em um tempo, em uma cultura, em que se reconhece o valor de quem é vencedor. Mas os vencidos também concorreram. Eles também ofereceram sua parte. Só que ficaram com as lágrimas. As glórias, os vencedores sempre as assumem. Todavia, é muito amplo. Ainda hoje, o serviço social que a Arquidiocese de Curitiba presta em áreas, qualquer área que for aqui na cidade de Curitiba. Aqui eu tenho o arquivo do jornal A Voz do Paraná. Como a comunicação tem que estar sempre presente na nossa vida e na vida da igreja, em 1956, o periódico que se utilizava era o Voz do Paraná. Hoje, a Arquidiocese tem o Voz da Igreja, e que são boletins que se envia digitalmente. Naquele tempo, eram periódicos e a Arquidiocese, então, enviava esse periódico também para as suas paróquias. Então, era uma maneira que a Arquidiocese se comunicava, né, com seus fiéis, com as suas paróquias, com as suas paróquias. Está tudo registrado. Nós temos aqui, por exemplo, nessa edição de 1956, de 27 de maio, a presença do Papa em Madrid, em presença do Papa aqui em Madrid. Temos vários noticiários. O governo decide sobre a eternidade do inferno, se diz aqui. São coisas, assuntos do tempo, da época. Lembrando que em 1956, a igreja já estava caminhando para o grande evento, podemos dizer, eclesial da Igreja Católica, que era o Concílio Vaticano II, que foi iniciado pelo Papa João XXIII, que fez uma grande transformação na ação pastoral e
litúrgica da Igreja Católica no mundo. Dom Pedro Fedalto, que teve que pôr em prática o Concílio Vaticano II, com as pastorais, movimentos, organismos, associações, com toda a crise que houve no clero. Então, Dom Pedro foi um protagonista das reformas, a reforma litúrgica, depois a reforma catequética, a reforma pastoral. Foi com o Concílio Vaticano II, de 63 a 65, iniciado com o Papa João XXIII, que a Igreja começa a se voltar para a modernidade. Não só no aspecto da relação com as outras igrejas e outras religiões não cristãs, mas em todos os aspectos da vida eclesial. Liturgia, teologia, educação, enfim. Tudo aquilo que o Concílio Vaticano II, né, transformou e trouxe para a Igreja. A importância é que a Igreja se abre para o mundo, né, abre as suas portas para os seus irmãos cristãos, para os judeus, para os budistas, para os muçulmanos, de forma que coloca a Igreja junto com todos aqueles crentes, apesar de suas formas diferentes de crer. Aqui em Curitiba, nós tivemos nas escolas, no seminário, principalmente no Estúdio Teológico, a disciplina de ecumenismo. Eu fui professor de ecumenismo durante 22 anos dentro do Estúdio Teológico. E o Concílio, então, traz isso, né, essa abertura para a Igreja. E a Arquidiocese promove essa abertura, nunca se negou, nem com Dom Pedro Fedalto, nem com Dom Peruso, nem com o Dom Moacir Vitti. E quanta coisa fizemos juntos, né? E quantas vezes estivemos juntos em momentos difíceis da vida nacional, como na época do governo militar. Nunca faltou representante da Arquidiocese nas reuniões, nos encontros anuais da Comissão Nacional do Diálogo Religioso. Quando era em São Paulo, Minas, Porto Alegre, sempre nós tivemos representantes da Arquidiocese dentro dessa reunião. Com essa comissão, se tornou um pequeno movimento, quase que muito especializado, mas que interferiu em todas as arquidioceses, pelo menos das grandes cidades, para a disponibilidade de se aproximar do outro, do diferente. A nossa arquidiocese, ela passou a se interessar por isso e sempre se dispôs a colocar representantes, a criar espaços para a discussão e para a união desse pessoal da comissão ou de comissões que podiam ser ampliadas em algumas cidades, como nós fizemos dentro do estúdio, dentro do Centro Israelita do Paraná, reuniões que traziam pessoas que nunca tinham participado, mas que passavam a participar daquela reunião e que passavam a se interessar, né, ou descobrir, né, tirar aquele preconceito, né, de um do outro, dos diferentes. Eu acho que contribui para a sociedade você criar uma visão social de mais tolerante. Em vários lugares aqui de Curitiba, em várias situações, àquela época, o bispo era Dom Manuel, escondeu, ajudou aqui pessoas que eram buscadas pela polícia política, vamos falar assim, foram ocultados para que não fossem presos. Isso aqui em Curitiba, mas também no interior do Paraná. E aqui em Curitiba houve vários casos. Isso era Dom Manuel, na Revolução. Mas Dom Pedro Fedalto, vez por outra, esteve a dar informações, ou não dar informações, a dialogar com autoridades policiais sobre projetos sobre
missões que recebiam as autoridades policiais de procurar pessoas que, na realidade, não eram criminosos. Eram divergentes do ponto de vista político e ideológico, e em tempos de ditadura as conversas não se tornam nada dialógicas, têm um caráter de perseguição. Mas não só Curitiba, a Igreja do Paraná, em linguagem silenciosa, ajudou muita gente a serem poupadas das grades. Padre Benedicto era muito amigo da dona Danuta Liziski Abreu, que era amiga da Margarita, da minha sogra, e esse padre polaco, vindo na nossa casa, confidenciou que o Papa viria ao Brasil naquele ano de 1980. Nós não perdemos tempo. Margarita e eu organizamos, com a ajuda de Dom Jerônimo Mazarotto e com o apoio de Dom Pedro Fedalto, um documento impresso, e a Marina e o Cássio Taniguchi me ajudaram a fazer uma brochura que nós levamos para as mãos do Padre Benedicto, que a levou para Roma, dando a ideia de receber o Papa em Curitiba, numa casa polaca, numa festa de polacos, numa ressurreição da polaquice toda, para que os poloneses se enchessem de orgulho nessa cidade que era já a mais polonesa das cidades do Brasil. E daí o Papa polaco apareceu em Curitiba. Foi um momento riquíssimo. Pela primeira vez no Brasil e em Curitiba, a visita do Pontífice. Aconteceu a visita no estádio Couto Pereira, houve o grande encontro e também a grande celebração da Eucaristia, presidida pelo Santo Padre, na Praça Nossa Senhora da Salete no Centro Cívico, com um grande número de pessoas, de participantes, de fiéis, de padres, de religiosos, religiosas, seminaristas, um momento muito rico na Arquidiocese de Curitiba. Depois, em dezembro de 1980, foi criado o Bosque João Paulo II, em homenagem à passagem do Papa aqui em Curitiba e na Arquidiocese de Curitiba. Nesse lugar nós conservamos ainda, está conservado na sua forma originária. Aqui se hospedou o Papa João Paulo II, hoje é santo. Foi esse o seu quarto de dormir. Podem observar, a simplicidade é a mesma, mas para ele bastou um homem muito humilde, usou essa cadeira para as suas leituras, essas mesas, foi essa a escrivaninha, esta foi a sua cama, um pequeno oratório fora colocado aqui. Essas imagens, evidentemente, esses quadros foram colocados depois para conservar a memória, a recordação daqueles dias maravilhosos. Estão aqui os paramentos usados pelo Papa, foram feitos por aqui mesmo. Ele se serviu destes, essa estola, esta foi a casula, a celebração da missa. Ele celebrou para uma multidão incontável. E, ao completar 100 anos de arquidiocese, entre as grandes recordações, estamos aqui também. Esta faz parte de uma espécie de acervo memorial. É história memorável, é bom que seja conservada para que o futuro perceba que o passado foi muito generoso com Curitiba e com nossa arquidiocese. E aqui eu tenho exatamente sobre a visita do Papa João Paulo II. Vou ler até um trecho. Diz assim: o Papa chegou a Curitiba no sábado, dia 5 de julho, às 16h30, numa tarde maravilhosa, depois de diversos dias chuvosos.
No aeroporto foi recebido pelo arcebispo Dom Pedro Fedalto e pelos bispos Dom Jerônimo Mazarotto, Dom Albano Cavalim, Dom Ladislau Biernacki e Dom Efraim Crevey, o governador do estado, Ney Braga, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Fabiano Braga Cortes, pelo presidente do Tribunal da Justiça, desembargador Marino Bueno Braga, comandante da 5ª Região Militar, General Jofre Sampaio, brigadeiro do ar, comandante José Rui Álvares, prefeito municipal, Dr. Jaime Lerner, e mais algumas pessoas, entre as quais Dr. Guilherme Lacerda Braga, sobrinho, Dr. Agostinho Bertoldi, com suas 4 crianças. Também aconteceu em seguida um desfile, terminada a recepção, que foi rápida, começou o desfile em carro aberto pela rua Marechal Floriano Peixoto, que de São José dos Pinhais a Curitiba estava tomada de fiéis, que com bandeirinhas pontifícias aclamavam o Papa. Foi um espetáculo comovente jamais visto. O arcebispo Dom Pedro Fedalto acompanhou o Papa em carro aberto. Depois do livro, ele vai apresentar aqui a presença do Papa no estádio Couto Pereira. Exatamente às 18h03, o Papa entrou no estádio Couto Pereira, onde o aguardavam 60 mil pessoas. O povo recebeu o Papa com palmas, cânticos, vivas e lágrimas. Em carro aberto, deu uma volta pelo estádio. Desceu e foi até a casa típica de troncos trazida de Tomás Coelho, construída em 1871. O Papa agradeceu num discurso em polonês. Foi uma noite comovente. O Papa sentiu-se feliz em casa. E eu me lembro que não houve gente em Curitiba que não se comovesse com esse santo que se tornaria depois o único Papa que pisou no solo sagrado da nossa cidade. Nós estamos na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Em primeiro lugar, a catedral vai se referir à cátedra, que é o assento do arcebispo. Nesta cátedra, que varia do grego e do latim para cadeira, apenas o arcebispo metropolitano de Curitiba se senta. E nesta cadeira que ele toma posse, onde ele preside os principais ritos sagrados ao longo do ano, e marca esta igreja de forma distinta em relação às outras. Por isso que a catedral é chamada de igreja-mãe, ela é a igreja principal de todo o território arquidiocesano. Tem uma pessoa no mundo que não precisou pedir autorização para isso, que foi o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que visitou o Paraná em 1980. Então, no dia 6 de julho, a cátedra e a escultura da padroeira foram levados para frente do Palácio Iguaçu, onde ele presidiu missa para mais de 1 milhão de fiéis. A cátedra tem um valor artístico bastante significativo, tanto que, ainda que ela tenha sido substituída por uma nova no último restauro da catedral, que foi concluído em 2012, 2013, essa antiga cátedra, que era nova, na verdade, acabou sendo doada para uma outra paróquia e esta voltou ao uso, por vários motivos. Primeiro, porque o valor artístico dela é inestimável, o valor histórico dela também. O valor religioso dela, que já tinha um uso no tempo constante, que marcou a presença de vários bispos e arcebispos em Curitiba, foi potencializado quando, em 2014, o Papa João Paulo foi canonizado. Então a cátedra se torna ainda assim uma relíquia do Papa João Paulo por conta desse vínculo de ser um objeto de um valor litúrgico particular utilizado por um Papa que depois foi canonizado, se tornou santo da Igreja Católica. O segundo título que a gente vai encontrar no grande nome da catedral é de Basílica Menor. As basílicas são igrejas em todo o mundo que recebem esse título do Papa em virtude da importância histórica para o local em que elas estão, pela arquitetura, pela decoração desta igreja se manifestar de forma particular em relação a outras e por elas serem um centro de vida religiosa de modo particular em relação a outras igrejas na mesma localidade em que elas estão. Em todas as igrejas que você entre no mundo e tem esses dois objetos, significa que essa igreja é uma basílica menor. Esses objetos eram utilizados quando o Papa governava um pedaço da Península Itálica, os chamados Estados Papais, que tinha como capital a cidade de Roma, quase como é o Vaticano hoje, só que num território muito mais vasto
do que a pequena cidade do Vaticano hoje. Esses objetos eram utilizados para indicar a passagem do Papa pela cidade de Roma. Então ele ia em procissão, na frente ia o tintinábulo, que é o sininho, batendo, indicando a presença do Papa pela cidade de Roma, que ia coberto pelo umbráculo, essa espécie de guarda-sol, né, que protegia o Papa nessas procissões. Tanto que o umbráculo tem as cores da Santa Sé, que é o vermelho e o amarelo ou dourado. O tintinábulo, que tem o sino, tem as chaves de Pedro com a tiara papal, um símbolo da Santa Sé e um símbolo do Papa também, e a imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é a padroeira da igreja onde ele está. E o umbráculo tem vários elementos, vários brasões alusivos à sua própria condição como basílica menor. Então nós temos o brasão da própria catedral, o brasão da cidade de Curitiba, que é a instância civil onde essa igreja está, e o brasão da Arquidiocese de Curitiba, que é a circunscrição eclesiástica a qual essa igreja pertence. E duas personalidades ligadas a esse momento de criação da basílica. O Papa São João Paulo II, que foi quem nomeou esta igreja como Basílica Menor em 1993, e Dom Pedro Fedalto, o atual arcebispo emérito, que na época era o arcebispo metropolitano de Curitiba. Nossa Senhora da Luz é a padroeira das três instâncias: a Igreja Catedral, a cidade, a administração civil e a administração religiosa, que é a Arquidiocese de Curitiba, formada pela nossa cidade e mais 10 municípios na região metropolitana, então muito maior do que a própria cidade de Curitiba. Um fato bastante curioso é que nós temos a marca visível da passagem de todos os bispos que já governaram o território, desde Dom José de Camargo Barros, que foi o primeiro bispo no final do século XIX. Esses brasões estão pintados sobre os arcos nas laterais da capela mor da catedral e representam a passagem de um para o outro. Então nós temos Dom José de Camargo Barros e Dom Duarte Leopoldo e Silva. São os dois primeiros bispos de Curitiba, quando ainda era uma diocese. Isso entre 1892 e 1926. Em 1926, o Papa Pio XI transformou Curitiba, que era uma diocese, numa arquidiocese. E o terceiro bispo, Dom João Francisco Braga, foi confirmado como o primeiro arcebispo de Curitiba. Então o brasão dele passa a ter uma nova categoria de representação heráldica, para ficar claro que ele é um arcebispo metropolitano agora. O mesmo acontece com Dom Ático Eusébio da Rocha, Dom Manuel da Silveira Delbu, Dom Pedro Fedalto, Dom Moacir Josevite e Dom José Antônio Peruso, que é o atual arcebispo de Curitiba. Foram pintados 8 brasões em 125 anos, a catedral tem espaço para 34 brasões, então ainda bastante tempo para pintar os brasões dos bispos que virão no futuro ainda. Quando eu cheguei, eu percebia que no Corpus Christi havia muitas procissões, numa paróquia aqui, na outra lá, uma terceira não tinha nenhuma, uma quarta tinha um pouco, tudo muito disperso. E sem ser uma expressão vigorosa da fé católica. Eu pensei cá com meus botões, vamos fazer algo preciso, porque eu percebia que o povo curitibano e os católicos curitibanos precisavam de algo que elevasse a sua autoestima por serem católicos. Estavam muito apagados. Não queríamos fazer proselitismo, como ainda não queremos. Mas precisávamos de algo que conjugasse energias, forças e criatividades para suscitar encanto e uma objetiva percepção de quem somos. Quando Dom Peruso chega à nossa arquidiocese, a festa do Corpus Christi toma uma proporção assim da grandiosa festa da nossa arquidiocese. Para promover uma festa tão importante, uma celebração tão grande e tão bonita assim, é preciso da parceria das instituições de igreja que estão presentes na arquidiocese. E desde então, desde o início, a nossa universidade, os irmãos maristas, têm colaborado com a organização, têm colaborado com a arquidiocese para que essa festa aconteça. Então, desde lá de trás, já há alguns anos, que a universidade, a PUC do Paraná, colabora com a arquidiocese e colabora mesmo com uma oferta financeira
para que a festa dos Corpus Christi possa acontecer. Então isso já tem alguns anos, a universidade gosta muito de participar. A nossa paróquia Jesus Mestre, está lá presente, fazendo parte do tapete, né? Então a gente também está ali junto com toda a arquidiocese, fazendo essa festa ser uma festa tão bonita para a nossa celebração aqui em Curitiba. Mas daí alguém começou a falar e a sugerir, mas e aqueles que não podem participar e estão lá no hospital? Bom, então vamos lá. E aqueles que não podem participar e estão lá nesses centros terapêuticos que são dependentes? Então a gente vai lá também. E aqueles lá das penitenciárias, que são o que são, mas tem muitos que gostariam de participar. Daí a gente vai até lá. As 2 semanas que antecedem o Corpus Christi, a gente vai em todos esses lugares. Isso é sinal de unidade, isso é sinal de cuidado, isso é sinal de que a igreja realmente não é uma igreja fechada em si, mas é uma igreja aberta. Na impossibilidade de eu levar mais de 200 pessoas com deficiências físicas, deficiências múltiplas, até o centro da cidade, para a procissão de Corpus Christi, o Corpus Christi vem até o Pequeno Cotolemo. Então resgatamos o antigo tapete, que também não tinha mais. E as comunidades começaram a se encantar, e aí eu não esperava que a reação fosse, a adesão fosse tão pródiga e tão passional até. Porque se encantaram, e cada ano mais, um pouco mais, ainda mais, e as criatividades. Não é só o evento no dia. Uns 2 meses e meio a 3 antes, as comunidades começam a se reunir para conversar sobre qual é o tipo de desenho que vão colocar no tapete. E aí vem as ideias de todo tipo, algumas muito criativas, outras bizarras, outras de todo tipo. E aí conversam. Às vezes até se desentendem, ficam bravos, depois se reconciliam, começam de novo, começam novamente e aquilo vai construindo. Chega o dia, estão lá idosos e crianças e adolescentes e casais agachados, colocando um pouquinho de serragem pintada lá para favorecer um todo. Ao final, quantas mãos, quantos olhares, quantas paixões. E tudo isso é matizado por oração. Não ficam contando piadas e experiências comunitárias. Nas casas, enquanto preparam, também sai algum lanche, algum jantar, até um jogo de baralho sai. Tudo isso num jogo de partilha de pessoas que se desarmam para encontrar-se por nenhum outro motivo senão por encontrar o outro. E motivados pelo Corpus Christi. E todos veem o quanto fica bonito tudo aquilo e como participa. São aquelas 130 mil pessoas, mas não é algazarra, é silêncio. Eles oram e cantam e rezam e choram. E levam consigo a recordação e no ano seguinte trazem mais alguém. Ou seja, eu não pensava que chegaria a isso. Na minha mente, algo que resgatasse a autoestima dos católicos. Era isso que eu buscava. Por todos os lados, todos os ambientes testemunhos de grandeza e de nobreza. Eles estão cada vez mais numerosos. Por exemplo, esses 650 adultos que aqui em Curitiba pediram para ser batizados numa única noite, em diferentes paróquias. Esse é apenas um indício entre muitos, que aponta para um reflorescimento da sensibilidade para a fé e para a espiritualidade. Olhar com esperança qualifica-nos a perceber que, justamente onde tudo poderia parecer desabar ou que fossem escombros, digamos assim, tem vitalidades novas e experiências novas de fé. Eu tenho certeza que, da mesma forma que muitos estão se surpreendendo ao conhecer a igreja um pouco mais com esse documentário, que vão se surpreender quando tiverem os números e perceberem o quanto a igreja atua diretamente na questão social. Nós trabalhamos, nós levamos o evangelho
E quem se encontra com o Evangelho, quem se encontra com a pessoa de Jesus, ela não consegue ficar indiferente ao sofrimento do outro. Quando nós somos capazes de viver o amor ao outro, nós respondemos àquela intenção do Criador que criou-nos para o amor. Gosto muito da Arquidiocese de Curitiba e procurei amar sempre essa Arquidiocese. Fui feliz como padre. Eu abençoo a toda a Arquidiocese de Curitiba, abençoo a todo o povo de Curitiba, que eu quero muito bem a ele. E eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, abençoo os arcebispos e abençoo os bispos e a todos aqueles que trabalham pela Igreja de Deus. Continuem amando a Arquidiocese de Curitiba. Quanto trabalho, quantos personagens, quantas histórias contribuíram para esse brilhante legado da Arquidiocese de Curitiba. É com imensa alegria que nós celebramos este centenário e agradecemos a todos que têm esse firme propósito de permanecer fortalecendo a Igreja no Brasil.